O vídeo de hoje é sobre pessoas que têm necessidade de agradar as pessoas. No começo podem parecer relações muito tranquilas, né? Mas com o tempo elas geram uma sobrecarga na nossa vida, na nossa saúde emocional, mental, física, psicológica. Gera muita exaustão, ressentimento, sobrecarga, ansiedade. A gente tem essa ideia de que as nossas necessidades não são importantes ou que elas não precisam vir em primeiro lugar. E por mais que a gente queira acreditar que a gente faz as coisas sem esperar nada em troca, é um fato que todo mundo gosta de ser reconhecido. E quando esse reconhecimento não vem, talvez você não reconheça que isso acontece. Mas quando ele não vem, a gente se sente triste, frustrado, menosprezado, preterido e às vezes não sabe colocar isso pra fora. Acaba que as relações que a gente mantém com pessoas que a gente tem muita necessidade de agradar, elas não são exatamente honestas. Primeiro, porque as nossas necessidades e desejos não ficam claros. Segundo, que a gente não sabe, a gente não entende bem de onde vem essa disponibilidade excessiva de agradar e colocar as outras pessoas em primeiro lugar. E muitas vezes a gente faz isso, por incrível que pareça, porque a gente tem muito medo de perder o controle, de ficar muito vulnerável. Eu faço para manter uma distância sobre você, para que eu tenha um controle sobre a minha vida e as minhas coisas. Eu tenho dificuldade de pedir ajuda, mas eu sou excessivamente aberto a te ajudar, porque eu acredito que só eu sei resolver meus problemas, ou que ninguém faria como eu faço. Então eu vou cuidar dos teus problemas e dos meus, né? Uma pessoa que precisa agradar, ela geralmente é uma pessoa que faz isso porque ela tem uma necessidade emocional de agradar. E geralmente às custas das suas necessidades e desejos, o que geralmente gera problemas. Então vamos pensar, quais são os comportamentos de pessoas que precisam agradar? Primeiro deles, eu acho que é muita dificuldade de dizer não, né? Ter muitas explicações, se justificar muito, pedir muitas desculpas quando você sente que não atingiu as necessidades, que não superou as expectativas da pessoa, que não atendeu as necessidades dela, ou você faz o possível e o impossível para evitar confronto, porque você acredita que esse é o melhor jeito de se relacionar com as pessoas e que você tá ganhando muito mais evitando confronto do que encarando as questões do jeito que elas estão aparecendo. Quais são alguns sinais? De pessoas que precisam agradar, que têm essa necessidade de agradar? Então não consegue dizer não, se desculpa ou se justifica excessivamente quando sente que não alcançou alguma expectativa, e às vezes você nem sabe qual é a expectativa. Você imagina o que o outro tá pedindo ou o que ele precisa, faz por ali e também sente que não alcançou. É tudo acontecendo com você. E a outra pessoa às vezes nem tá a par de todo o esforço, de toda a dedicação, de toda a preocupação que você tem, e aí a coisa super desanda, de novo, porque acaba não sendo uma relação honesta, a gente não fala, né, o que a gente quer e precisa, e também às vezes não sabe muito bem o que o outro quer ou precisa. Você pega muito pesado com você mesmo quando você não consegue atender as necessidades ou as expectativas de outra pessoa, faz qualquer coisa para evitar confronto, sente que precisa fazer tudo, porque é muito difícil confiar nos outros, né? Que ninguém vai conseguir fazer as coisas como você. Você tem respostas de agradar as pessoas, não tanto por amor genuíno, por disponibilidade genuína, às vezes você acredita que mas no fundo tá muito mais relacionado a medo de rejeição, medo de abandono, medo da falta de aprovação, ansiedade, estresse. E aí você também pode ter o comportamento de automaticamente dizer sim para as coisas sem pensar muito, porque foi o que você aprendeu. Acaba virando um comportamento meio padronizado, que às vezes você fala sim, assim que você falou sim, você sente aquela culpinha que não era muito bem o que você queria fazer. Uma busca muito excessiva, muito importante de validação dos outros, do ambiente. Estabelecer limites pode te deixar ansioso, pode fazer com que você se sinta arrogante, ou que você esteja fazendo mais do que deveria, que tá errado você colocar limite, então você com frequência nem considera essa possibilidade e invalida essa possibilidade com frases tipo: mas o que custa? Mas só dessa vez. Mas não é pra tanto. Mas será que eu não tô sendo exagerada de dizer não pra isso, né? E aí você começa a justificar, tipo, no passado a pessoa já fez tantas coisas, e você vira refém dessa relação, porque você tem uma história que você acredita que há um crédito, há um débito de gratidão aí, que na verdade nunca é pago, né? E você não tem problema de trazer pra sua vida o constante inconveniente que é colocar os outros em primeiro lugar. E aí você acaba se perdendo quando se trata das suas necessidades. E
uma outra coisa também, às vezes você nem sabe quais são as suas necessidades, dependendo de como surgiu esse comportamento, porque todo comportamento tem uma função, você nem entende bem quais são as suas necessidades, você nunca realmente parou para pensar sobre elas. Então é muito mais fácil, né, colocar as pessoas em primeiro lugar. E por que que a gente faz isso? Por que que a gente tem essa excessiva preocupação em agradar todo mundo? Porque talvez a gente só quer ser gostado e quer ser validado e quer ser amado, porque a gente quer evitar confronto, é algo muito cultural pra gente querer evitar confronto. Às vezes o ambiente ensinou pra gente que esse comportamento de agradar todo mundo é um mecanismo de defesa para evitar confronto, ou para evitar ser rejeitado, ou para evitar ser excluído, ou para se manter querido, né? É um comportamento que em algum momento pode ter sido adaptativo e pode ter sido muito útil, pode ter funcionado, mas agora provavelmente não tá funcionando mais. E aí é por isso que tá te incomodando mais. E culturalmente algumas pessoas têm uma predisposição maior a agradar outras e acham que as necessidades das outras realmente são mais importantes que as suas. E aí é uma questão de crença mesmo. Em algum momento você pode ter sido levado a acreditar que a validação externa e buscar a aprovação nos outros é o certo. E não você buscar aprovação em você, naquilo que você quer e precisa. Muitas vezes, você sofreu formas de manipulação e de bullying para ser assim. Então, se você não faz o que os outros querem, você recebe alguma punição. Seja em forma de tratamento de silêncio, seja em forma de rejeição, seja em forma de alguma exposição de alguma coisa sua. Você aprendeu que não colocar os outros primeiro vai gerar consequências. Então, é melhor não fazer e nem pensar nisso. Junto com isso, a gente pode ter uma opinião muito baixa, né? Um senso de valor muito baixo, uma autoestima muito frágil, que vem de um lugar infinito, de várias possibilidades, né? Também vem daquele lugar onde a gente aprendeu a tal da síndrome do impostor, onde a gente acha que tem que estar sempre se mudando e se moldando para se encaixar em contextos diferentes, em grupos diferentes, em conversas diferentes, que você não pode ser você mesmo. Ser autêntico e ser você mesmo, expor o que você pensa e o que você quer, vai te trazer consequências, né? E também pode ser que você sofreu algum tipo de trauma, né? Ou cresceu em ambientes muito opressores, muito restritivos, muito exigentes, muito manipulatórios e que fazem com que você entenda que ser obediente e estar à disposição dos outros é melhor do que o contrário. Agora, mais importante, mesmo que esteja no final, como a gente pode fazer para parar esses comportamentos? Antes de mais nada, é importante saber o seguinte: fazer as coisas para os outros porque te dá alegria, que você se sente satisfeito, feliz, realizado, você faz por amor, é o que a gente tá buscando. Fazer por medo e fazer por coerção é o problema. Então, se você é uma pessoa que naturalmente na vida gosta de estar se dedicando aos outros, mas isso não te pesa, não te custa, você não tá tirando de você para dar pro outro, isso te falta, não tem nenhum problema, seja essa pessoa. O problema é quando gera essa sensação de que se você não fizer alguma coisa ruim vai acontecer, que gera culpa, ou que gera medo de alguma punição, mesmo que não seja muito racional, esse é o problema. E uma verdade, a gente não vai conseguir agradar todo mundo. Então agora deixa eu voltar para as formas de lidar com esse comportamento de querer agradar todo mundo. O primeiro deles cuida para não dizer sim no automático. Para pensar. Quando a pessoa te pedir alguma coisa ou comentar alguma coisa, vai treinando tirar um tempo. Quando você fala assim, ai sim, e daqui a pouco vem a culpa, fala, ai, desculpa, pensando bem, deixa eu ver aqui na minha agenda, ou eu acho que eu tenho alguma coisa nesse dia, ou eu te falei que eu podia te ajudar, mas a verdade é que eu tenho isso e aquilo pra fazer, ou eu te falei que eu ia te ajudar, mas eu não vou conseguir. Você também não deve explicação pras pessoas. Se você não vai conseguir, pronto, né? Tira tempo pra pensar nas coisas, se faz sentido pra você fazer aquela coisa, né? Se te faz bem fazer aquela coisa para outra pessoa. Dar pausas para você tomar seu tempo não é uma coisa ruim. Pode gerar desconforto e culpa, mas é importante a gente exercitar esse músculo que deve estar meio atrofiado, né? Desenvolve uma frase do tipo, deixa eu pensar e eu já te retorno, deixa eu ver aqui e já te retorno. Não tenho certeza, deixa eu ver, antes de dizer sim de uma vez por todas. O não também é uma sentença completa. A necessidade de se justificar com muita frequência é muito comum quando a gente tem medo de desagradar. Mas você aprender a dizer não quando você não quer algo, não tô afim.
não, acho que não vai ser legal. É uma maneira de estabelecer limites e aprender que você pode só dizer isso e a pessoa fala, mas por que não? Porque eu não tô afim. Não tem absolutamente nada de errado. Se você acha que tem, eu posso te garantir que foi um aprendizado. É só. E coisas podem ser aprendidas, reaprendidas e desaprendidas. É muito importante. Acho que é importante também trabalhar a aceitação. Faça as pazes com o fato que você não vai agradar todo mundo. Se você, por exemplo, vai fazer um evento na sua casa e convida várias pessoas, que algumas têm restrições alimentares, outras não têm, você vai tentar alguma coisa para acomodar todo mundo, mas talvez você não vai conseguir. E ok, fique ok com isso. Você não precisa se desdobrar em 20 para atender todas as pessoas ao mesmo tempo com perfeição, até porque isso é impossível, né? Outra coisa, é legal a gente aprender a ficar satisfeito com as coisas que a gente faz ok. Você não vai ser perfeito em tudo, você não é o super-homem nem a Mulher Maravilha. Às vezes a gente vai entregar o ok. E o ok, com frequência, para quem é perfeccionista, é maravilhoso. É porque no perfeccionismo você nunca atinge essa barra de excelência, ou raramente atinge. E você está sempre se questionando. Então, na verdade, quando é que o perfeito é realmente perfeito? Aceite que as coisas que você faz, alguns dias vão ser 90%, alguns 70%, alguns 60%, e ok, porque todo mundo é assim, né? E ser autêntico é também sobre aceitar as suas limitações e o momento que você tá vivendo, né? Uma outra coisa é, presta atenção na tua intuição, né? Presta atenção como é que o teu corpo te faz sentir quando você tá diante de uma decisão a ser tomada, de uma atividade que alguém te chama, ou quando você se propõe a fazer alguma coisa sem a pessoa nem pedir. Você realmente está querendo fazer isso? Te gera ansiedade? Te gera culpa? Te gera desconforto? Te gera tensão? Você quer fazer isso? Você não precisa. E por último, encontre formas de te satisfazer. Encontre formas de se colocar em primeiro lugar. O que te deixa bem? O que você gosta de fazer? O que você precisa? Você consegue falar para o outro que você precisa? Você consegue pedir ajuda? Por que não? Essas coisas podem parecer muito grandes quando a gente não tem o hábito, né, de se colocar em primeiro lugar. Paciência, porque mudança leva tempo e são passinhos de formiga. Você precisa treinar. É como um músculo que está atrofiado, que a gente usa muito pouco. Então a gente precisa começar a exercitar ele para que a gente vá tendo mudanças e porque a gente vai ficando à vontade com essas mudanças. Não tem nada de errado ser autêntico e viver a vida mais do jeito que você sente que deveria. Não tem nada errado. Tem muita gente fazendo. Por que você não pode? Se você gostou, assina aqui o canal, deixa comentário, deixa sugestão, me segue no Instagram, me segue no TikTok e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!